Então, hoje nós vamos falar sobre dinâmica, fazer uma revisão aí, não vai ser nem tão revisão tão rápida assim, porque a dinâmica, ela de fato, os conceitos não são tantos, mas o chato da dinâmica é que tem muitos tipos de exercícios, e daí hoje eu vou me ater um pouquinho mais aos conceitos para a gente dar uma lembrada nos conceitos. Vai ter um exemplinho, algum exercíciozinho para a gente, óbvio, já ir botando em prática isso. Ah, mas, mas na próxima aula, que é sexta-feira, né? Daí eu vou trazer um apanhado aí de tipos de exercícios que pode ter com dinâmica, que vão usar esses mesmos conceitos que a gente está vendo hoje, mas cada probleminha tem um jeito de tu pensar, geralmente, então eu vou tentar dissecar um pouquinho mais isso. Certo, povo? Bora lá. Não foi aqui. Então, lembrando um pouquinho os conceitos básicos. Dinâmica, basicamente, na cinemática lá vocês estavam vendo com o Matheus, as coisas estão em movimento, tudo mais, mas em nenhum momento ele deve ter falado em força para vocês, né? Fala em velocidade, fala em trajetória, mas tem algumas coisas que não entram geralmente na, nessa, nessa análise, que é uma força, e se eu não me engano também em cinemática a gente não está preocupado muito com a massa. Mas na dinâmica, então, a gente tem corpos em movimento, mas a gente está querendo saber o que está fazendo esses corpos se mover, certo? E daí a gente vai esbarrar em alguns conceitos. Um é a força. Então, uma força é uma grandeza vetorial. Lembrando lá o que são grandezas vetoriais, né? Vetorial é que tem sentido, né? Ou seja, que o sentido tem a ver, a direção, o sentido importa, né? Então, a força, dependendo para onde eu estou aplicando a força, ela muda. Eu não posso dizer que duas forças são iguais se elas têm o mesmo módulo, porque no em grandezas vetoriais a gente tem módulo e sentido, né? Ou vou botar módulo, mas tem, chamam de intensidade, sei lá. Mas, então elas podem ter o mesmo módulo, mas se tiverem sentidos diferentes, tiverem apontados para direções diferentes, essas forças não vão ser iguais. Tá? Isso é bem importante. E essas forças, então, são grandezas responsáveis por alterar movimento ou deformar corpos. Então, uma força sempre vai ou alterar um movimento, e se estou aplicando uma força, mas não estou alterando o movimento, quer dizer que eu estou deformando esse corpo, certo? Unidadezinha aqui é Newton. A gente tem forças de contato e forças de campo. Forças de contato é quando tem contato, quando eu estou encostando nas coisas, quando tem corpos interagindo e se encostando. E forças de campo é quando não tem essa interação física aí, não estão se encostando. E daí a gente já lembra campo gravitacional, por exemplo. Né? Tudo bem que a gente está encostando na Terra, e daí a gente está em contato com a Terra, né? Mas tem órbitas, né? Quando a Lua, por exemplo, ou um satélite qualquer está sofrendo a força da gravidade, mas sem encostar de fato na Terra, né? Então, porque a força da gravidade é uma força de campo, não precisa estar encostandinho, não. E o somatório vetorial das forças a gente chama de força resultante. Então, a gente tem lá um corpo com várias forças sendo aplicadas, tem a F1 e tem para cá uma outra, uma F2, para cá a F3, e daí quando a gente vai lá e soma todas essas forças, daí tem que lembrar como é que faz essa soma vetorial, né? Não só o valor delas, e sim para onde elas estão apontadas, mas depois de fazer essa soma vetorial, tá?
a gente tem a força resultante, certo? Ou seja, a gente pode substituir todas essas três forças por apenas uma força que esteja aplicada nesse corpo, né? E daí, sei lá, essa aqui para cima, essa aqui para baixo, essa para lá, daí vai dar uma forcinha assim, vamos dizer. Daí essa é a força resultante. Então, o que é essa força resultante? Ela substitui essa aplicação dessas três forças. Que a gente fez o somatório ali das três forças e viu que no final das contas, esse corpo está sendo empurrado para a direita e para baixo, por exemplo. Que mais? E daí massa, bom, massa é a quantidade de matéria de um corpo, certo? A unidade de quilo, essa não é si, é uma propriedade do corpo, isso é importante, não muda independente do local. Então, seja lá onde o corpo esteja, se é no espaço, se é debaixo d'água, a massa não muda, certo? E a massa é diferente de peso, a gente vai falar logo mais de peso aí, mas é muito importante diferenciar as duas coisas. A gente comumente no dia a dia fala sobre quanto que eu estou pesando e tudo mais, vou ali me pesar, vou subir na balança, meu peso deu tantos quilos. E daí pode confundir, mas sempre é importante lembrar, quando a gente sobe na balança, a gente não estamos nos pesando, nós nos estamos massificando, não faz sentido, mas né, a gente está medindo a massa, não o peso. O peso a gente vai ver depois que é uma força, certo? Então, a gente não pode não falar das leis de Newton. E, basicamente, as leis de Newton são três, né? Acho que todo mundo sabe, mas vamos lá. A primeira lei de Newton é do princípio da inércia, que diz lá o Newton, em 1800, lá vai pedrada, um corpo tende a manter seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que agem sobre ele for zero. O que a gente quer dizer com isso? Quando um corpo não está sofrendo nenhuma força, ou as forças são tais que estão se anulando, e a força resultante no final vai ser zero, esse corpo ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Daí, vocês lembram, semana passada o Matheus estava falando sobre MRU, que é um movimento em linha reta e uniforme é porque não é acelerado, né? Ele segue com a mesma velocidade. É importante dizer que o retilíneo aqui, ele é importante, que se a gente pode estar com a mesma velocidade, mas fazendo uma trajetória circular, ele já não é mais um movimento retilíneo uniforme, então ele não cai nessa lei, vamos dizer assim, né? Então, se um corpo está em algum movimento circular, ele não está, ele está sob alguma força. É isso que essa resultante dele não é zero, segundo o princípio aqui da inércia, certo? E daí, como é que a gente observa essa lei? Então, aqui tem a clássica situação do Buzz, né? O Buzz que tá de boa ali, o Buzz tá andando, tu tá com o celular na mão, não tá mais segurando, mandando mensagem pro crush, e daí vem o motor e dá-lhe a freada. O que acontece? Porra, tu voa lá na frente do Buzz, né? Por quê? Tava tu de boinha, seguindo uma trajetória, e daí depois que o Buzz tá num movimento retilíneo uniforme, né? Então tu também tá ali sem sofrer aceleração nenhuma. E daí do nada o Buzz dá uma freada, então é aplicado uma força, é aplicado vou nem pensar em questão de força, mas sim que o teu corpo ele vai tender a porque basicamente se não aplicar nenhuma força, aí é correto a gente falar, se tu não estivesse te segurando ali no postezinho, o teu corpo ele vai tender a seguir movimento retilíneo uniforme, né? Então, mesma coisa se tu tá parado e alguém vai lá e dá uma baita de uma acelerada, tá em repouso, então e aí são coisas importantes também. Um corpo
permanece em repouso até que alguma força seja aplicada nele, certo? E a mesma coisa ao contrário, ele permanece em movimento retilíneo uniforme até que alguma força seja aplicada nele, certo? Isso são algumas observações e algumas deduções também que a gente tira. Mas acho que é bem tranquilo, né? Você já tem um careca de saber. E vamos nos lembrar aqui dessa situação justamente. Então, tem aqui na propaganda, tem essa imagenzinha de uma marca de freios automotivos. E mostra o que acontece com o condutor de veículo quando se aplica bruscamente os freios. E daí, então, nesta imagem, né, está sendo evidenciada a propriedade física inerente a todos os corpos, conhecida como, e daí a gente sabe aqui, obviamente, a gente está falando de inércia, né? Então, a inércia que assim explica o ocorrido, quando os freios são aplicados, o condutor tende a ser jogado para frente, a ser para frente, não faz nem sentido, a continuar seu movimento retilíneo e uniforme. Então, é exatamente isso. Quem está parado vai tender a ficar parado, vai continuar parado até que seja aplicada uma força, e o contrário também. Quem está em movimento vai tender a continuar em movimento, até que seja aplicada alguma força. Então, por isso, crianças, usem cinto. É a moral da história. Então, nesse caso aqui seria AD, né? Então, a gente é uma propriedade conhecida como inércia e ele vai tender a continuar seu movimento retilíneo e uniforme. Tá bem? Barbada? Então, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Dizia o Newton lá, toda força resultante diferente de zero. Então, antes a gente estava falando de ou não está aplicando força, ou a força resultante é igual a zero. E daí, o que acontece, né? Como é que os corpos vão reagir nessa situação? Agora, quando a gente tem uma força resultante diferente de zero, Newton fala que ela provoca uma mudança no movimento de um corpo, conferindo-lhe uma aceleração da mesma direção e sentido dessa força. Então, aqui é importante, mesma direção e sentido, certo? Se a gente tem algum corpo e tem uma força sendo aplicada nele, a aceleração ela vai ser na mesma direção e o mesmo sentido. Aliás, se ela for a única, né? Mas se a gente tem uma força resultante em um corpo, então esse corpo a gente já sabe para onde que ele vai estar indo, para onde é que ele está sendo acelerado, na verdade. E isso tem os casos de que, por exemplo, tem um carro que está andando, ele tem uma velocidade para frente. E eu aplico o freio, vamos dizer que o freio seja uma força contrária. Que no final. Bom, dá para dizer. Mas então vai ser uma força contrária, a aceleração vai ser contrária, né, para trás, porém não quer dizer que ele esteja se movimentando para trás. Né? Quer dizer que a aceleração é para trás. Às vezes a gente pode ter movimento para um lado e aceleração para o outro. Isso quer dizer o quê? Que basicamente a gente está diminuindo cada vez a velocidade. Né? Mas nesse caso a gente sabe que a aceleração ela está sempre de mãozinha dada ali com a força, ela está apontando para onde a força apontar, ela está junto. E isso é importante, algumas vezes a gente consegue resolver exercícios assim, então é sempre importante também. E às vezes é ao contrário, né? Pô, tu sabe qual que é a direção e o sentido da aceleração, e daí tem que descobrir de alguma forma para onde está apontada a força. Bom, se tem um corpo com uma aceleração para o lado, só pode significar que tem uma força sendo apontada para aquele lado também. A força resultante, no final das contas. Né? Certo? Então, no final das contas, diz o Newton, aqui vamos ser criteriosos, que a nossa formuleta super conhecida, que é força resultante aqui, é igual a massa vezes a aceleração. Né? E obviamente que a gente pode, o que está querendo dizer aqui? Que a aceleração ela vai ser igual a força resultante sobre a massa.
E daí, com isso, a gente pode pensar, então, beleza, eu tenho aqui um corpo de massa M, Mzinho, estou aplicando uma força resultante, ele tem uma aceleração tal, né? Agora, se eu aumento esse corpo, aumento essa massa, e aplico a mesma força, pô, se eu aumentei a massa, tá vendo aqui que a massa ela está dividindo essa força, né? Ela é inversamente proporcional a essa aceleração. Então, quer dizer que essa aceleração aqui vai cair, certo? Então, por isso que ó, tem uma flechona grande aqui e uma flechinha pequenininha. Porque se a gente vai lá e aumenta essa massa com a mesma, comparado com a mesma força resultante, a gente vai ter uma aceleraçãozinha menor. E isso é importante vocês se ligarem, estarem sempre ligados e craques também nessas formuletas e nessas relações, certo? De qual que é a relação entre, por isso, massa e aceleração, né? E se é uma relação inversamente proporcional, mas a primeira potência às vezes é elevada à segunda potência, né? Uma relação quadrática. Então, tem, por exemplo, aqui, né, a relação de força centrípeta com velocidade, que está velocidade ao quadrado. E daí, se a gente teria que fazer algumas relações entre um e outro, às vezes os exercícios eles não nos dão nenhum número para a gente calcular e pedem para a gente saber pô, quantas vezes menos, maior ou menor é aquela força, sabe? E daí tu fica, ué, mas não me deu nenhum número, como é que eu vou saber, sabe? Porque não necessariamente precisa, né? Tu consegue fazer umas relações trabalhando isso bem só com os numerozinhos, mas saber como é que é essa relação de inversamente proporcional, diretamente proporcional, se eu aumento a massa, como é que fica a aceleração, como é que fica a força, sabe? Então, é importante ficar ligados também com isso. Aqui, eu botei só a força centrípeta para a gente saber também que em movimentos lineares, né? Esse é o jeito que a gente calcula a força resultante. Mas em movimentos circulares, a força centrípeta, lembrando que a força centrípeta é a força justamente que está mudando a direção dessa velocidade, né? Ela não muda em si porque aqui a gente tem um vetorzinho velocidade, ele não vai mudar o módulo do vetor, e sim só a direção. Então, o que muda a direção é essa força centrípeta aqui dessa velocidade. E daí a gente calcula aqui como... Ela não deixa de ser força igual a massa vezes a aceleração, tá? Por isso que eu botei aqui, mas é uma aceleração centrípeta, certo? Então, também existe da mesma forma, como eu disse, onde tem força, tem aceleração, né? Então, se eu estou dizendo que tem uma força aqui, então quer dizer que também tem uma aceleração ali, apontada sempre também para onde está apontando a força, né? E essa aceleração que é responsável é mudar a direção da velocidade, né? Não quer dizer que eu possa ter uma força centrípeta e uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangencial, né? Que daí vai de fato mudar a velocidade, o tamanho desse vetor aqui, né? O módulo do vetor velocidade. Mas o que muda a direção sempre é essa força centrípeta, e daí a gente calcula assim, mv ao quadrado, o v sendo essa velocidade tangencial, né? Sobre o r, que é... Certo? Gente, vão me interrompendo. Como é que estamos de tempo? Beleza. Daí, aqui um exemplinho também. Então, um corpo de massa M é submetido a uma força resultante de módulo F. Vamos fazer o nosso... F, beleza. Adquirindo uma aceleração A. Então, como a gente... A força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa M sobre 2, ou seja, a metade dessa massa aqui, para que ele adquira aceleração 4A, deve ter módulo. Vamos lá de novo.
E esse é bem o exemplo que eu estava falando para vocês, né? Não tem número, não está dizendo quanto que é a força, quanto que é a massa, quanto que é a aceleração, mas a gente tem que ir trabalhando com a formuletinha. Então, se a gente sabe que é força é massa vezes a aceleração, né? E daí a gente tem um corpo de massa m sobre 2. Então, e aqui, vamos dizer que é um F1, né? Igual a massa vezes a aceleração. Se a gente for aplicar uma F2, que a gente não sabe, a gente quer saber essa relação de F2 para F1, né? Então, se for ali, eu quero aplicar um F2 numa massa que é uma massa sobre 2 para ter, e aqui é um A1 também, né? Para ter um A2, certo? Só que eu sei que o A2, ele está dizendo aqui que é adquirir aceleração de 4A. Então, esse m sobre 2 aqui, 4A. Então, vamos... E aqui, 4A1, né? A gente pode dizer que esse A1 aqui, vamos ver se A1, eu estou tentando, mas eu acho que é isso aí. Vamos lá. O A1 vai ser igual ao F2, passo do lá, então, vezes o 2, que estava esse 2 aqui, passei para o outro lado, tá? E passei o 4 para cá, então vai ser sobre 4, certo? Acho que pode ser isso aí. 2 sobre 4, e daí esse A1 aqui vai ser o F2 vezes 2 sobre 4. E esse A1 aqui, a gente sabe que esse A1 aqui, então eu estou dizendo que na verdade são o mesmo A1, né? A gente sabe que é esse F1 sobre M. A1 aqui a gente só está escrevendo esses A1s de maneira diferente, a gente vai dizer que eles são então a mesma coisa. Então, isso aqui é igual a isso, né? A gente fala que é F1 sobre M. Aqui eu esqueci de passar o M para o outro lado, né? Estava em cima aqui, então aqui vai ser sobre M também. 4 vezes M. Vai ser F1 sobre M igual a, cadê? F2. Aqui, 2 sobre 4 pode ser meio, né? 1 meio. Eu vou botar o aqui também. Esses M's a gente pode cancelar, porque os dois estão embaixo. Se eles tivessem os dois em cima também, daria para cancelar. E como é que sabe que a gente pode cancelar? Se eu passo o Mzinho por esse lado aqui, fica M vezes F1 sobre M. Daí fica M sobre M. Então, a gente sabe que o F1 é igual a F2 vezes 1 meio, mas a gente quer a relação, na verdade, de F2 para F1. Então, o F2 vai ser igual a 2F1. No caso aqui, eu chamei esse F aqui de F1, né? Então, aqui seria 2F. Agora, eu
fiz dessa maneira aqui mais extensa, mas eu pensaria mesmo qual é a relação de força vezes massa vezes aceleração, e daí pensaria, beleza, se eu diminuo, aliás, se eu quero 4 vezes a aceleração, eu aumento vezes a força. Ah, mas eu tenho metade da massa, sabe? Ah, então eu posso dividir essa força aí, ao invés de ser 4 vezes, dividir ela por 2, certo? Mas sei que nem todo mundo consegue só olhando assim, fazendo meio que de cabeça, então a gente consegue manipular essas equaçõezinhas aqui para no final a gente conseguir fazer uma relação entre as duas. E basicamente como que a gente faz isso? Porque às vezes não é uma fórmula tão simples, né? Basicamente, tu tem a relação entre um e outro e a gente sempre vai ter as mesmas, vamos dizer assim, encontrar uma variável que eu tenha aqui nessa primeira equaçãozinha que seja igual a essa equaçãozinha que eu encontre ela e ela seja igual nessa outra equaçãozinha também. Poderia usar uma massa, por exemplo, né? A massa aqui eu substituí, ao invés de botar um M2 ou M1 aqui, eu usei MM, né? Mas então eu poderia ter usado essa relação com a massa e daí dizer que, beleza, a massa, o M é igual. E daí eu saber quanto que vale o M aqui, quanto que vale o M aqui, ou isolar, na verdade, o M aqui, isolar o M aqui e igualar essas duas coisas. Seria uma outra opção também. Então, basicamente é encontrar uma variável que eu tenha numa equaçãozinha, que eu tenha também ela numa outra equaçãozinha. E daí, se eu tenho numa e eu tenho na outra, posso igualar elas, né? Aqui, por exemplo, eu estou escrevendo o A1 de uma maneira. Estou dizendo que, sei lá, se A1 é 1, vamos dizer assim, eu posso dizer que é 10 sobre 10, ou posso dizer que é 20 sobre 20. Entendeu? São duas formas de eu dizer que A1 é igual a 1, né? Nesse caso, a gente não tem os números, mas tem essas variáveis aqui que a gente pode dizer, beleza, se o A1 eu posso escrever, eu posso dizer que ele é assim, mas aqui ele é o mesmo A1, e ele é isso. Então quer dizer que isso daqui é igual a isso. Faz sentido, gente? Não sei se vocês já tinham tido uma explicaçãozinha assim de como resolver esses exercícios. Ou assim, só, só complica mais. Beleza, gente? Pelo menos para alguém faz. Mas daria para pensar, por isso, só observando essa fórmula de F, MA, né? E daí pensando, tá, se eu aumento aqui, daí diminui ali, ou aumenta ali, entendeu? E jogando com essas equações. Eu pensei que daria pra fazer assim, ó, que nem tá tipo, o M vezes o A. Daí eu Uhum, cortaria o 4 com 2. Aí eu veria que, tipo, fica duas vezes A. E daí, tipo, pro A e o A é igual a F. Daí, então, pra ter 2A, eu teria que ter 2F. uhum, pode ser, né? Talvez seria mais. É que, por isso, matematicamente, eu acho que não teria. Né, tem que meio que encontrar essas variáveis, mas justamente aí já seria, né? Tu olhar, pô, cheguei ali num 2A. Então, quanto que eu precisaria aqui pro F fazer chegar nesse 2A, né? Ah, um 2F, então, uma coisa assim. Daria para ser assim, Jenny. Boa. Ahn, mas a mais segura, e é por isso que eu mostrei para vocês assim, o mais seguro quando tiver dúvida, sabe? É tentar fazer assim, que daí não tem erro, certo? Mas beleza. Terceira lei de Newton, ação e reação. Então aqui, acho que também todo mundo está meio careca de saber, mas aqui é muito importante a gente frisar, certo? Vamos lá. O que disse Newton lá
se um corpo A exerce uma força sobre um outro corpo B, então o corpo B exerce sobre o corpo A uma força de mesmo módulo e mesma direção, mas sentido contrário. Então, antes a gente estava vendo ali a força e a aceleração e era mesma direção e mesmo sentido, né? Aqui a ação e reação, então, elas são o mesmo módulo, mesma direção, mas sempre o sentido contrário, justamente para se opor uma à outra. E lembrar, então, algumas coisinhas. As forças são aplicadas sempre em pares, então sempre quando eu tenho uma força de ação, eu tenho uma força de reação. Sempre, 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 sempre. E elas vão ser da mesma natureza. Então, tem. Acho que. Não sei se eu cheguei a frisar isso, mas as forças ali, elas são. Que é a natureza eletromagnética, uma. Não, são as de contato e campo, né? Bom, eu tinha falado isso. Então, elas vão ser sempre dessa mesma natureza. E, algo importante, o para-ação e reação não se equilibram. Por quê? Porque eles são aplicados em corpos diferentes. Então, isso é muito importante, algo que é bem fácil de confundir, mas sempre que eu estou empurrando a parede, eu aplico uma força na parede, e a parede aplica uma força em mim. Então, são corpos diferentes. Tem uma força atuando na parede e tem uma força atuando em mim. Por isso que elas não vão se cancelar, certo? Porque elas não são no mesmo corpo. E aí não tem como a gente somar elas duas e, beleza. Senão, nada, né? Eu empurrar qualquer coisa nunca sairia do lugar, porque as forças estariam se cancelando, né? Não é isso que a gente observa. E daí, outro também, algo bacana de frisar, é que peso e normal não são par, ação e reação, apesar também de parecer muitas vezes. Que a gente tem, o que é o peso e a normal? Vou comentar um pouquinho mais detalhado depois, mas o peso é a força de um corpo sendo puxado pela ação da gravidade, né? E a normal é uma força de reação, mas da superfície, não dessa reação da Terra, vamos dizer assim. Justamente porque a força peso é uma força de campo e a força normal é uma força de contato. E como eu tinha bem dito, elas, a ação e reação tem que ser forças da mesma natureza, certo? E dei aqui um desenho para a gente lembrar sempre, então, o que está acontecendo? Tem um bloco em cima de uma mesa, né? Esse bloco tem uma força-peso puxando ele, que é a atração basicamente da Terra? Tem. Então quer dizer que, querendo ou não, a gente está puxando a Terra para cima também. O exemplo disso que eu estou falando, Jenny, eu acho que aqui está um. Sim, Valentina. Por isso, eu vou detalhar um pouquinho ali justamente o que é normal, o que é peso, tá? E daí vai vir esse exemplo justamente sobre superfície, quando tem uma superfície vertical, né? E a gente, sei lá, alguma coisa encostada na superfície vertical. Mas aqui, por exemplo, a gente vê que tem um bloco em cima de uma mesa, beleza? Meu PC aqui em cima da mesa. Ele está sofrendo a força da gravidade, tem uma força peso, então puxando ele. Só que está sendo impedido pela, pela mesa, certo? Então, ele está aplicando uma força na mesa, a mesa está aplicando uma força nele. Aliás, a Terra está aplicando uma força-peso nele, então quer dizer que o meu PC
querendo ou não, também está puxando, entre aspas, a Terra para cima, mas porque tem uma força lá que é aplicada na Terra, que é essa reação da força-peso. E, na verdade, a Terra está sendo puxada para tudo quanto é canto, porque ela está puxando tudo, então ela também está sendo puxada para tudo quanto é canto. Tem sempre uma reação de toda a gravidade, a Terra sente, vamos dizer assim, a reação dessa gravidade. Sempre essas forças vão ter pares. A gente, mesmo que, por mais absurdo que pense que a Terra está sendo puxada de volta pela gente, mas acontece. Só que em escala tão pequenininha, e também tem gente lá em cima, tem gente lá embaixo, no fim, a Terra não sai do lugar. Mas então, esse é um exemplo. Outro exemplo aqui também, Jenny, do foguete, que é um par ação e reação aqui interessante. Por quê? Porque daí tem um foguete, o foguete basicamente joga, faz força para trás, vamos dizer assim, mas ele, pela propulsão dele e pela queima da gasolina, né, mas ali do líquido, do combustível dele, né, ele aplica uma força e a reação dele é justamente ser empurrado para cima, certo? E aqui a gente vê que então a reação é no corpo dele e a ação é basicamente no ar, né? Então são em corpos diferentes. E aqui também nosso próprio caminhar, graças é um par aí ação-reação, porque basicamente o que é o caminhar? É a gente empurrar a terra para trás, né, por causa do atrito, vamos falar de atrito mais para frente, mas por causa do atrito o nosso pé não escorrega, então a gente de fato tenta empurrar a terra para trás. E a terra não vai sair do lugar, então a reação é o nosso corpo ser impulsionado para frente, certo? É um outro par, reação, ação e reação. Interessante também, certo? Aqui uns exemplitos de a gente ter também. O que eu queria mostrar para vocês com isso? Agora até esqueci. Bom, mas a gente tem forças. Está falando ação e reação? Eu acho que é. Ah, bom, beleza. É porque tem as forças de interação aqui. Eu não sei por que eu botei aqui. Que como também já. Essa aulinha eu já. Não me lembro quando que eu dei. Então estava meio pronto. Mas algo interessante de comentar aqui. Que a gente tem essas forças de. Não me lembro, tem um nomezinho assim. Essas forças de interação entre os corpos. Eu não sei porque que está aqui em ação e reação. Mas isso tem. Eu vou. Acho que para a semana que vem eu vou justamente detalhar melhor, que vão ser tipos de exercícios, né? E daí tem um tipo de exercício justamente que é isso, corpos, essa interação de corpos aqui. E daí a gente poder entender, sei lá, o que acontece quando a gente empurra um conjunto de blocos, né? Porque quando a gente empurra um bloco aqui, esse bloco também está empurrando aqui, que está empurrando esse aqui, né? E como é que a gente vê essas interações entre os blocos. E aqui também a mesma coisa. Então a gente aplica uma força aqui, tem forças elásticas, né? Isso eu vou falar também. E daí tem força elástica envolvida, mas tem também a força empurrando o bloco seguinte. Então, são alguns tipos de exercícios, mas eu acho que falo isso na sexta-feira, que eu vou justamente detalhar bem direitinho alguns tipos e mostrar para vocês como é que a gente resolve, certo? Então, exemplito. Por que, de acordo com o produto, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no espaço? Interessante. Essa aí tem
ali do foguete, né? Que é algo que eu, Pedro, fiquei bastante chocado, tá? Quando descobri como que aeronaves, no caso, não só de hélice, mas avião mesmo, como é que voavam, né? Por quê? Porque ficou, ué, se tem um jato lá, empurra para frente, como é que um avião, como caralhos um avião voa? Já pararam para se perguntar? Fica, fica aí o questionamento, depois eu mando um videozinho para vocês. É bem interessante, mas é meio no sentido aqui das hélices. Que, basicamente, o que faz as hélices é, elas têm meio que, elas são meio côncavas assim, né? E daí elas vão girando e daí vão basicamente empurrando ar para baixo, certo? E daí mais ou menos, mas exatamente, Daniel, o ventilador, mas o ventilador ele depende também dessa geometria aqui das pás, né? Se ela fosse reto e girasse assim, não ia empurrar vento nenhum, né? Então, justamente, vamos pensar no ventilador, né? O ventilador está paradinho ali com as hélices, mas as hélices ela tem um negocinho que daí, quando gira, ela vai passando o ar e meio que empurra o ar. No final das contas, o ventilador empurra o ar, todo mundo sabe disso, né? Mas é por causa da geometria do formato das hélices, certo? Agora, pensa que se o ventilador empurra o ar, e é o que a gente estava falando, né? Se tem uma coisa empurra outra coisa, a outra coisa empurra uma, né? Então, se o ventilador empurra o ar, se a terceira lei de Newton se aplica também a ventiladores, o ar teria que estar empurrando o ventilador. Vocês não concordam? Faz sentido? Então, a gente só não percebe porque os ventiladores, sei lá, são mais pesados, tudo mais, ou não giram e não empurram tanto ar assim, certo? Mas os helicópteros, eles são basicamente isso, né? Tem as pazinhas ali para empurrar o ar para baixo, só que de maneira tão forte que no final das contas o ar empurra o, o helicóptero para cima numa força maior que o peso do helicóptero e daí o helicóptero começa a subir, a voar. E daí, nesse caso aqui, a pergunta fala por que não valeria lá no espaço? Porque no espaço não tem ar, né? Daí não tem o que empurrar e, ou seja, não tem como ser empurrado de volta, certo? E daí aqui, como um bom chutador, vocês não, se não soubessem essa questão, marcariam a questão que é mais extensa, né? Porque, pô, ponto da gravidade zero, não sei o quê, daí tem lá uma alternativa que é no espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Então, meu instinto já fica, opa, mas é exatamente isso. Então, o helicóptero, como um bom ventilador gigante, ele precisa de ar para empurrar o ar e daí por isso ser empurrado. E no espaço não tem ar, né? E o avião, ele é exatamente igual, só que, não, aliás, exatamente não é, né? Mas o princípio é o mesmo, é o ar que empurra o avião, só que é nas asas. Então, o avião, conforme for mais rápido, mais ar passa, do jeito que as asas lá são feitas, elas dão um jeito de passar ar mais em cima do que embaixo, daí gera uma diferença de pressão, e daí por isso lá empurra, não sei o que, quando vê a porra tá voando. E daí tu fica, oh, como? Mas tem um videozinho bem interessante. Não, é engenharia, Jenny. Isso aí confia, confia. Mas beleza. Como é que estamos? Meu Deus, vai acabar agora já, gente? 20 e tanto? Eu tô louco? Ou não? É 20 e 30, né? Ufa, meu Deus, que susto. Tá.
Tipos de forças, então. Mas vou de busão, diz a Jenny. Então, como a gente está falando, uma das forças aí importante a gente saber é. Diz que é, Jenny, diz que é, para os invejosos. Força-peso. Então, força-peso, como eu estava comentando lá, é basicamente a força da tração. E daí aqui, vou botar planetas. Na verdade das verdades, sei lá quem é que no final das contas disse que. Mas é Newton também falou sobre a força gravitacional. Mas basicamente a gente sente a força da gravidade por planetas, mas na teoria não diz assim, se tu é um planeta, tu tem gravidade, se tu é qualquer coisa que não seja um planeta, não tem. É só porque planetas têm muita massa, né? Mas na teoria, qualquer corpo que tenha massa tem uma força gravitacional, certo? Só que a gente só observa isso em planetas porque planetas são muito maçudos, são torudos, são bodybuilders, crossfiteiros. Por isso dos meteoros. Do que dos meteoros, Daniel? Discorra mais sobre. Mas eu sempre lembro de um. Tá. Sim, sim, sim. Perfeito. O que eu olhar aqui é que, por exemplo, até um meteoro tem gravidade, entendeu? Porque ele é um corpo com massa. Na verdade, qualquer. Deixa eu ver, vocês estão ligados no Family Guy? Como é que é o nome? Deixa eu ver o que vocês estão falando que eu não tô. Não sei se vocês já viram Family Guy, mas ele é um desenho e eu me lembro muito disso, que era o cachorro, não me lembro como é que era o cachorro, falando que o Peter é muito gordo, e daí ele fala, não, nada a ver, eu acho que eu tô bem. E ele fala, Peter, tu já tá com um campo gravitacional. E daí ele começa a jogar as coisas e as coisas começam a orbitar o Peter. Então, por algum motivo, eu lembro muito, vocês estão vendo, né? Então, por algum motivo eu lembro muito disso, que é justamente essa explicação de que corpos com massa, qualquer corpo com massa tem gravidade, entendeu? A gente só não vê isso nas pessoas, em que a gente vê não, né, nessas coisas do dia a dia, porque são pouquíssima massa, daí pouquíssima gravidade, pouquíssima gravidade. Daí a gente não sente, basicamente. Mas a piada aí era justamente o Peter tá gordo, que ele já tem um campo gravitacional, as coisas orbitam nele. Entendeu? Então, por algum motivo eu lembro sempre disso. Mas é isso. Então, força-peso, depois de tanto noiar sobre força-peso, no final das contas a gente observa em planetas, tá? No caso da Terra, e daqui ó, na Terra, é esses 10 metros por segundo ao quadrado. Tem que lembrar sempre que em outros planetas não tem essa mesma. Muito obrigado, Jenny. Espero que fique. Se vier uma pergunta sobre força-peso, vocês vão lembrar de mim. Mas então, em outros planetas, e isso depende justamente sobre depende da massa dos planetas, daí cada planeta vai ter uma força aí da gravidade, né?
diferente. E lembrando que é uma força de campo, certo? E que essa força aqui, ela está sempre apontada para onde? Para baixo, mas basicamente porque é para o centro da Terra, né? Então, como as coisas sempre apontam para o centro da Terra, e daí a força-peso, ela vai estar sempre apontadinha para baixo. Se a gente olhar para baixo, como a Terra é muito grande, né? Ela está sempre apontada aí para o centro dela. Então, por isso que em planos inclinados aqui, essa força é para baixo também, que nem tinha dito a Valentina, eu acho. Se a gente tem, e daí já vamos seguir, a próxima força é a normal. Se a gente tem, não, temos uns exemplos antes. Mas se nós temos em planos um objeto qualquer, na verdade um plano vertical, essa força vai ser para baixo também. Exemplo, então, sabe-se que um corpo de 20 kg apresenta um peso igual a 350 newtons. E lembrando sempre, peso é força. Massa vezes G, G sendo a aceleração, então isso aqui é uma força, e força é medida em newtons, né? Então, corpo de 20 kg, peso 350 newtons. Na superfície de um planeta desconhecido. Calcule a intensidade de aceleração gravitacional desse planeta. Então, beleza, a gente sabe que o peso é massa vezes gravidade. O peso é 350, a massa é 20 e a gravidade nós não sabemos. A gravidade, no final das contas, é o 350 dividido por 20. Tchof, tchof. 35 por 2, 17,5. Certo? Para provar que não precisa a gravidade ser 10 metros por segundo. Sempre. Metros por segundo ao quadrado, né? Certo? E força normal, então, é essa força de natureza eletromagnética. E daí aqui tem uma outra noia também. Não vou nem começar, porque nós não temos tempo. Mas basicamente essa força de interação tá entre superfícies, certo? Então quando as superfícies estão em contato, a gente tem forças normais. Isso quer dizer que nesse momentinho aqui, ó, como eu estou fazendo o meu gratidão, tem força normal, uma mão aplicando na outra, outra mão aplicando numa, mas tem, certo? E é sempre perpendicular à superfície de apoio. Aqui é importante dizer que é a superfície de apoio, né? Perpendicular ao quê? Sempre é a superfície de apoio, certo? Se a superfície de apoio for horizontal aqui, então vai ser uma força normal aqui, né? Nossa, que terrível. Se, no caso, aqui a direção é sempre perpendicular, a intensidade é sempre igual à força resultante sofrida pela superfície de apoio. Perfeito. Nesse caso, tem uma força-peso aqui. A gente sabe que não são par a peso com a normal, né? Mas é que a força-peso puxa a massa faz uma forcinha menos N aqui na superfície, e a superfície fala assim, ué, eu não sou boba não, vou fazer força também nesse corpo. Então, aplica essa força N aqui. E daí uma coisa que a gente tem que pensar sempre é que, dependendo se a gente tem uma força atuando aqui, porque se a gente tem essa situação de repouso, a gente sabe meio que é meio natural, a gente depois vai acabando decorando que a força normal é igual à força-peso, né? Nesses casos aqui. Porém, se a gente tem uma força, e daí seja uma força para baixo, seja uma força para cima, isso vai acabar mudando, né? O N não vai ser igual ao P. Por quê? Porque se a gente fizer um somatório aqui de força resultante, a gente tem
para baixo, vamos dizer, se for uma força para baixo, a gente teria força mais peso. E daí o que teria para cima seria essa força. Eu ponho aqui embaixo. Bom, mas tanto faz, né? Dá para dizer que é uma força normal. Aqui, sim. Essa, então, para cima, a gente soma, daí seria essa força normal. Se a gente isolar essa normal aqui, vai ser... Não, tô viajando. Já está isolada, né? Normal está aqui. Então, a normal, nesse caso, vai ser a, a soma, isso considerando que eu tenho uma força para baixo, né? Essa normal ela não vai ser igual ao peso. Ela vai ser igual ao peso mais essa força sendo aplicada. Se a força for para cima, então eu vou botar aqui uma normal, força para baixo. Agora, se a força for para cima, eu vou lá, eu tenho peso igual, que é só o que tem para baixo, é só o peso. O que tem para cima vai ser a normal, mais essa força para cima, certo? E daí sim, aqui a gente isola normal, que vai ser normal igual a peso menos essa força para cima, certo? Então a gente não necessariamente tenha essa normal sempre igual ao peso quando tem essas situações aqui no plano. Nesse caso aqui, não, sem pensar como que tem um corpo colado na parede, tá? Mas se o corpo grudado na parede é porque tem alguma força aplicando nessa direção, tá? Daí a reação, mas vamos pensar aqui que a reação vai ser da normal vai ser assim. Então, perpendicular ao plano. E nesse caso aqui, a gente tem o corpo e a superfície aqui, então a normal vai ser desse jeitinho, certo? E nesses casos aqui, vai ser um dos casos que a gente vai observar na terça-feira, a gente pode decompor, né? Decompor essa força normal no eixo X, no eixo Y, isso nos ajuda justamente a gente calcular o que a gente quer. Certo? Ou às vezes ao contrário, a gente decompõe esse P aqui num eixo outro, no outro. Depende. Então isso de força normal. Exemplítio. Ah, isso é interessante. Um corpo é deixado em repouso sobre o piso horizontal de um elevador, que sobe acelerando. Então, temos um elevador. Um corpo. Vamos desenhar um corpo aqui. Corpo deixado. Então, tá mortinho esse corpo, né? Parece que desovaram o corpo no elevador. Podemos afirmar que a força normal A e esse elevador sobe acelerando. Ah, Jenny, a realidade é cruel. É isso aí. Então, temos uma aceleração para arriba. Podemos afirmar que a força normal exercida sobre esse bloco... Ah, aí nos pegou, né? Aqui é bloco, ali é corpo. Daí ficou... Deu. Talvez... É um bloco de corpo. Mas então, a força normal exercida sobre esse bloco, daí a gente tem que pensar. Vamos lá. A gente, se a gente tivesse esse elevador paradinho, daí a gente teria, vamos dizer, aqui paradinho. Vou desenhar um corpo de novo, vocês que lutem aí, depois com os traumas de vocês. Se ele está parado, aqui parado, nós temos o peso do corpo e temos daí ele aplicando, né, o chão está impedindo, o chão está aplicando nele
uma normal. Se o elevador está parado, essa normal vai ser igual ao peso, certo? Seria como achar num campo de desova qualquer, para que desovar o corpo no elevador? Ele está parado. Agora, se o corpo e o elevador está subindo, acelerando ainda por cima, porque ele poderia estar subindo, porém num movimento retilíneo uniforme, né? Não teria aceleração, daí a gente tem uma situação parecida com parado, né? Mas se ele está subindo e está acelerando, na verdade, quer dizer que a gente tem uma força apontada para onde? Que eu comentei sobre a relação de força e aceleração? Aí, Valentina, nós temos uma força, então, para cima, certo? Mas aqui, não quero confundir também, que nós temos a força no elevador. Na verdade, isso também é uma coisa que eu sempre me confundo. Vamos parar para pensar juntos. Nós temos a força-peso aqui. Eu juro que eu sempre me confundo nessas questões, gente. Porque me parece sempre que eu tô errado. E daí quando eu falo assim, não, na verdade é o contrário. Eu falo assim, não, mas eu ainda tô errado. Mas, com certeza, que nós temos a força-peso aqui. É, óbvio, ó. É que nem a gente, né, tá paradinho e daí dá aquele puxão do elevador ali e a gente parece que sente o whoop, o nosso peso, né, whoop, pressionar, certo? Vocês se imaginam, né, no elevador tem os elevadores que puxam, dão uns trancos assim, ele está acelerando, mas a gente meio que sente whoop, baixar. Então, a gente tem uma forcinha para cima, mas a reação ela vai ser para baixo. Então, a gente tem uma forcita. Vamos botar uma forcita aqui. Certo? O elevador está sendo puxado para cima, né? Mas daí, por inércia também, né? A gente tá meio que parado, e daí o elevador puxa para cima, então a gente sente a reação para baixo. E daí nós temos, no caso, essa forcita aqui, ó, tá no corpo também. E daí a gente tem aquele caso da normal, então, para cima. E daí, vamos fazer aqui peso mais força é igual a normal. Daí a gente pode ver, ó, podemos afirmar que a força normal exercida sobre esse bloco, ou sobre esse corpo, ela é menor que a força-peso do corpo. Ela é a força-peso mais uma forcítia, né? Então ela é maior que a força-peso do corpo. Concordo? Antes a gente tinha aqui normal igual a peso. E agora a gente tem aqui uma normal igual a peso mais essa forcítia de reação do puxa o elevador para cima, a gente sofre para baixo. Certo? Entenderam mais ou menos? Acho que sim. Vamos ver. 12 minutos. Aqui, eu não me lembro se... Tá, não. Tenho sim. Temos também outro tipo de força, que é a força de tração ou tensão, que basicamente é quando a gente tem cabos, cordas, qualquer coisa nesse gênero aí, vigas, isso, hastes, ligando corpos, certo?
E daí a gente então começa a ver a força que é transmitida também, e a gente entende então que, pô, eu tenho duas coisas que estão ligadas por é que uma corda, ela só serve quando a gente puxa, né? Não quando empurra, mas vamos pensar o puxando bem simples, né? Tem uma, sei lá o que seja, um, um corpo qualquer que está ligado por uma corda a outro corpo, e a gente puxa esse primeiro, certo? Se o corpo que está atrás vem junto, é porque no final das contas força nele também, certo? A gente conseguiu de uma maneira essa força. E aí, como é que acontece? Pô, tem esse B aqui, né? Aplica uma força, ele tenta vir, né? Tenta se mover, só que tem uma corda, e essa corda está puxando também um outro corpo. Então quer dizer que gera o que a gente chama aqui de tensão ou tração, nesse caso aqui uma tração, quando puxa, né? Gera essa força de tração nessa haste, nessa corda aqui, tá? E daí, basicamente, a gente tem que saber que elas têm igual intensidade em qualquer ponto do modo do cabo, isso é importante. Então, às vezes a gente, sei lá, é meio louco pensar, mas se for olhar aqui e daí tem esse bloco aqui com essa rodando e tudo mais, se a gente for olhar esse pontinho do da corda, vou fazer. Bom, é que eu tô tentando imaginar isso em equilíbrio, tá? Se a gente faz uma forcinha aqui, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Essa forcinha aqui, ou seja, eu tô puxando, tem esse bloco aqui que tem uma força-peso, ele puxa as coisas para baixo naturalmente, ou até nem precisa essa forcinha aqui, se vamos dizer que esse bloco contrabalanceia o peso aqui e essas coisas estão em equilíbrio. Bom, vocês entenderam, as coisas estão em equilíbrio, certo? Mas tem coisas, essa força aqui de tração, certo? Se isso tudo está em equilíbrio, a gente olhar esse pontinho aqui da corda e der um zoom, vai ser vou dizer assim, vai ser essa cordinha aqui, certo? E daí tem, nesse pontinho aqui, a gente deu um zoom, e daí tem lá essa mesma força de tração, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro, elas estão se contrabalanceando, e daí esse pontinho está em equilíbrio, certo? É meio doido pensar isso, mas por que eu quero dizer com isso? Que em todos os pontinhos aqui dessa corda, tá? A gente tem tração, e se eles estão em equilíbrio, a gente tem tração para um lado e tem tração para o outro, certo? Isso é uma coisa talvez que eu não deixei talvez tão claro quando a gente estava falando ali de força resultante e tudo mais, mas o que é um corpo em equilíbrio? É justamente quando ele está parado, né, e as forças estão se contrabalanceando de um jeito que ele esteja parado. Então, quando a gente fica paradinho no chão, não quer, a gente tem força, tem uma gravidade, tem uma normal, mas elas se contrabalanceiam ali e o nosso corpo está em equilíbrio, certo? Quando a gente está paradinho. E nesse caso aqui também a gente tem que entender que, pô, se essa corda aí está em equilíbrio, se ela não saiu voando, se ela não esgaçou, se ela não se estirou toda ou rompeu, ela está em equilíbrio, ou às vezes não é nenhuma corda, mas é uma haste, né, uma coisa mais dura assim. Então, tem essa tensão, ela vai se espalhar por toda a corda, por toda a viga, por toda a haste,
E a gente vai poder observar essa tensão em qualquer pontinho aqui dessa corda, certo? É meio louco pensar isso, tá? Mas no final das contas a gente chega aqui, beleza, se eu for observar pontinha, pontinho, pontinha, pontinho, pontinha, pontinho, sempre vou observar essa situação aqui. Vou botar aqui um TAB e o TBA, ou seja, é a força que o B aplica no A, e essa aqui é a tensão que o A aplica no B, certo? E a gente vai observar essa tensão aqui ao longo de toda a corda, mas se a gente for indo até o ponto máximo onde chega ou é corda, um lado que a gente olha é corda e o outro lado que a gente olha é corpo, né? E daí a gente consegue ter essa interação aqui e ver, ah, beleza, então tem essa força basicamente puxando só para esse lado aqui. E daí a gente, nessa extremidade aqui, vai ser essa força que só puxa para esse lado aqui. E no final das contas elas se contrabalanceiam também. Como um sistema, né? No geral aqui elas vão se contrabalancear. Certo? Meio louco, noiei demais, mas isso é para explicar o quê? Né? Às vezes tem questõezinhas que vão justamente nos pedir, a gente vai ter que fazer essas sessões aqui na corda, na haste, sabe, para entender qual que é essa tensão naquele ponto específico, por algum motivo, certo? Pêndulos. O que tu quer saber exatamente como funciona? O pêndulo, ele tu tem qualquer coisa que esteja segurando uma coisa que esteja balançando, né? E no caso tem essa tensão, então só pra... Eu vou abrir o microfone porque a minha internet tá muito ruim e daí acaba dando delay e eu não consigo mandar. Assim, Vai tipo, lá. tem aquelas. Oi? Vai lá. Tipo, eu já vi que nem aquelas questões que tem vários pêndulozinhos, sabe? Hum, E de daí, tamanhos tipo, diferentes, tu diz? também. Também, tipo, tem uns que tem tamanho diferentes, mas, tipo, eu me refiro a umas que tem. Que, tipo, o pêndulo tem o mesmo tamanho, e aí tem. Pergunta como que vai ser a reação quando tem, tipo, dois pêndulos, três e quatro, tipo. Eu acho que é isso, eu não lembro direito. Nossa, mas é que... Pois é, eu não sei nem como... Porque eu não me lembro de ver questões assim que eles estão interagindo de alguma forma, porque eu não me lembro mesmo, Jenny, de... Tipo, o primeiro pêndulo bate, daí quer saber como vai ser, qual vai ser a reação do último, sabe? Ah, tá. Quando eles estão um do lado do outro, né? É o pêndulo... Chama pêndulo de Newton mesmo, né? Que é justamente a Isso, questão isso, de isso. ação e reação. Tá. Isso é diferente, na verdade, é que daí a gente não está olhando a tensão aqui da corda, né? Mas daí a gente essa questão de ação e reação mesmo. E se eu não me engano, dá, dá para observar e resolver por quantidade de movimento, acho. Observando a quantidade de movimento. Mas, mas isso, na verdade, tem que entender que uma bolinha vai bater na outra, que vai bater na uma, né? E é que na verdade também tem uma questão de colisão aí, que a colisão, as colisões, se é uma colisão inelástica, elástica e tudo mais. Não sei se a gente vai dar uma revisada nisso. É uma outra matéria, tá, Jenny? Não, é um pouco sobre ação e reação, vamos dizer assim, mas é que também é dessa parte de colisões. Não, imagina.
Mas é que só porque eu teria que dar uma base totalmente diferente para a gente olhar e também não sei se, que pergunta tu teria no final das contas, mas geralmente o que eu me lembro de uma questãozinha é se tu puxa, sei lá, 3 bolinhas do pêndulo e tem 2 bolinhas ali, né? E daí tu solta elas, como é que vai ficar as outras bolinhas, sabe? Daí a gente vê que se é uma colisão perfeitamente elástica, daí um vai bater no outro, que vai bater no um, mas eles transferem totalmente ali a energia, e no final das contas sai só o últimozinho, que balança assim, sabe? Tem uma questãozinha que eu me lembro que era assim. Mas a ideia é uma outra. Bom, só para finalizar então, gente, se tu tiver alguma questão, Jenny, que tu tenha dúvida disso específico e tu me lembre e acha assim, pode mandar para mim, tá? Não tem problema. Daí a gente resolve. Mas moral da história então sobre tração e tensão é isso. No final das contas é essas forças aí internas, vamos dizer assim, tem os corpos e essas forças que a gente observa nesses elementos de conexão entre corpos, certo? E o que a gente tem que saber então é essas forças vão ser sempre de igual intensidade. E daí por isso que eu disse, ó, em qualquer ponto do cabo. Então, qualquer pontinho do cabo aqui, a gente vai observar esse parzinho aqui sempre das tensões. Certo? Com exceção aqui da pontinha, que daí na pontinha da pontinha, uma força vai estar no cabo, outra vai estar no corpo, né? Daí é isso. Mas, por exemplo, para finalizar, o exemplo aqui é justamente, nós temos um, um pêndulo quadrado e parado, se a gente pode falar assim, de massa 8 kg, suspenso por uma corda. Adotando gravidade igual a 10 metros por segundo, determine o valor da tração na corda e marque a opção correta. Bom, a gente tem essa massa aqui, e esta massa tem um peso, no caso. Esse peso aqui é de quanto? 80. Eu sei que vocês responderam mentalmente. Então, nós temos essa força. Se isso daqui está parado, então quer dizer que a gente tem que ter alguma força contrabalanceando aí, né? E nesse caso aqui, vai ser essa forcite aqui. É a força de tração. E se a gente tem uma forcita aqui, eu nem sei se o exercício está pedindo, mas eu sei que essa força ela vai ser observada ao longo de toda até chegar na outra pontinha que a gente vai ter parzinho aqui, certo? Observando só este bloco, e aqui a gente teria, sei lá, alguma reação da parede com a corda, tá? Óbvio, porque senão eu meio que ia responder a pergunta. Mas é porque a tração vai contrabalancear esse peso aqui, então aqui por isso que a gente já marca 80. E essa outra tração aqui puxando o teto vai ter alguma reação ali para contrabalancear e tudo ficar parado, né? Senão o teto desabaria. Mas é isso, gente. Não me atrasei muito. Uhul. Mas desculpa também passar um pouquinho do horário. Eu vou passar para vocês uma listinha, tá bem? Eu estou finalizando ela até o final da noite. Eu passo para vocês a listinha de exercícios. A gente resolve alguns deles na sexta e eu passo mais alguma coisite aí de exercício também, como a gente resolver alguns tipos desses casos aí. Show, gente. Muito obrigado aí. Desculpa qualquer coisa. E qualquer coisa estamos aí. Fiquem bem, boa noite, bons estudos. Bola pra frente, estamos quase lá. Último gás, último gás. Boa noite, gente.